Lumos. Olá, bem-vindos à Cala Hogwarts mais uma vez. Eu estive a fazer uma pequena pesquisa e reparei que existem algumas questões que são bastante importantes no mundo de Harry Potter, ao qual há alguns fãs, algumas pessoas que ainda têm algumas... não são dúvidas, mas questões pertinentes sobre os filmes, porque viram os filmes, não leram os livros e como tal existe algumas coisas que dizem que não bate a cara com a careta. Hoje estamos aqui para tentar elucidar um pouco sobre todo aquele mundo, aquelas perguntas mais frequentes que eu fui vendo ao longo do tempo numa pequena pesquisa que fiz na internet. Então vamos começar. Sorry. Então vamos começar com essas mesmas questões. A primeira pergunta que a maior parte das pessoas faz é se o que é que Dumbledore vê no espelho de Zed. Nós temos nos filmes em que ele fala que vê alguém oferecer-lhe um par de meias quentinho e que isso faz muito jeito. O que é mentira, Dumbledore olhando para o espelho de Zed, em Pedra Filosofal, vê a sua família viva, unida e reconciliada. Portanto, não tem nada a ver com meias, nem com frio, nem com idade. Mas se ele achou que dessa forma seria a melhor forma de consolar, entre aspas, o Harry, visto que ele tinha visto os seus pais mortos no espelho. Outra questão que surge muitas vezes é se Harry e Voldemort são familiares, à qual a resposta é sim. Eles, apesar de serem familiares bem longínquos, eles vêm pela parte da família Peverell. Para quem não se lembra, a família Peverell são o conto dos três irmãos, os irmãos Peverell, onde a morte oferece a varinha das varinhas, a capa da invisibilidade e a pedra da ressurreição. E eles têm descendência da família Peverell e, como tal, sim, eles são, de certa forma, familiares, vá. Assim como a maior parte das famílias bruxas, quase todas elas têm uma certa ligação entre elas. Portanto, os puros sangue normalmente não procriavam, desculpem a palavra, mas é um pouco assim, não procriavam com outros não puro sangue ou muggles há muitos anos atrás. Então eles acabavam sempre por estar interligados a nível familiar. É naquela base. Harry Potter morreu em Relíquias da Morte. Nós vemos que realmente ele leva com uma maldição com o Avada Kedavra, da parte de Voldemort. Vemos que ele cai e entra, não é a morte, ele entra num estado de inconsciência em que ele teve que fazer uma escolha. Foi aí que ele encontrou o Dumbledore, em que ele próprio nos explica que a partir deste ponto tu tens que fazer uma escolha, ou apanhas o comboio em King's Cross e segues em frente, ou seja, terminaria a batalha em Hogwarts, ou tudo para ali e ele morre. Ele fez a escolha dele, entrou no trem, seguiu em frente e voltou para a batalha em Hogwarts para terminar a missão que lhe foi destinada logo no dia que nasceu. Uma das grandes dúvidas que muita gente também tem é que na Floresta Negra Harry Potter sobrevive devido à Pedra da Ressurreição, ou seja, ele leva uma Avada Kedavra de Voldemort e devido à Pedra da Ressurreição que ele tinha na Snitch, que lhe foi dada por Dumbledore no testamento em que lá dentro tinha a Pedra da Ressurreição, muita gente acha que ele sobreviveu por causa da Pedra da Ressurreição. E não tem nada a ver com isso. Vamos tentar explicar isto de uma forma simples, mas que toda a gente consiga entender de vez, não é? Porque eu estou a ver que é uma coisa muito recorrente, é uma dúvida muito recorrente. Vamos regressar mais uma vez a Cálice de Fogo, onde o Peter Pettigrew, para fazer o Voldemort ter o seu corpo e não depender de ninguém, ele usou o osso do pai, a carne do cervo dado de bom grado, onde ele corta a própria mão fora, e o sangue do inimigo, nós vemos ele com uma faca, não é? A tirar o sangue aqui da parte do braço do Harry e colocar umas gotas dentro do caldeirão onde surgiu o corpo de Voldemort. O que corre dentro das veias, o sangue do Harry tem, é uma poção do amor. Ou seja, é um feitiço do amor, não uma poção, peço desculpa. É um feitiço do amor feito pela sua mãe Lily. Ou seja, é uma proteção que Lily antes de morrer criou para o filho. Por isso o Harry não morreu com a Avada Kedavra, logo com 1 ano de vida, ficou com aquele raio na testa, mas ele não morreu devido a esse feitiço que a mãe fez para ele. Daí o menino que sobreviveu devido a esse facto. Ao meter o sangue do Harry dentro do caldeirão, Peter Pettigrew fez com que o mesmo feitiço do amor corresse nas veias de Voldemort. Como tal, se vocês repararem, na hora em que Voldemort dá o Avada Kedavra, o Harry entra naquele estado que nós vemos entre a vida e a morte, aquele limbo entre a vida e a morte, onde encontra Dumbledore, e ao mesmo tempo o próprio Voldemort acaba por cair, acaba por ficar um pouco
estrebuchado sem saber muito bem o que é que aconteceu. E esse facto também deve-se ao facto de nós sabermos de que um pedaço da alma de Voldemort vive dentro do Harry. Ou seja, ele criou a 7 Horcrux, que ele não queria ter criado, que era o Harry. No momento em que ele é levado a cadáver, essas duas situações acontecem. Ele sobrevive devido ao feitiço do amor que ele tem de proteção da parte da mãe, portanto Voldemort não conseguiria matá-lo. E sim, devido ao fato de ser um Horcrux, o próprio Voldemort eliminou a sua própria Horcrux criada intencionalmente. Portanto, são pequenos factos que muita gente tem algumas dúvidas sobre esse assunto. Eu penso que agora as coisas consigam ficar mais ou menos explicadas, sem grandes dúvidas, sem grandes... São coisas simples, mas que às vezes para quem não lê os livros faz bastante confusão. É um facto. Outra questão que muita gente coloca é se aparatar e desaparatar, que é a mesma coisa. Ou seja, a expressão é dada para ambas as situações. E não. Nós, quando aparatamos, nós conseguimos aparecer num determinado local e quando desaparatamos, nós conseguimos desaparecer desse mesmo local. Ou seja, eu se aparatar aqui, apareço aqui, se eu desaparatar aqui, eu vou sumir de repente daqui. Ou seja, os vão acabar por ser um pouco interligados um ao outro, é um facto, mas aparatar é aparecer, desaparatar é desaparecer do local. Aparecer de um lado, desaparecer do outro. Certo? Portanto, não, o termo não é o mesmo, mas pronto, são pequenos termos que também não têm nada a ver com grande importância, não é? Como o caso do que falámos há pouco sobre Voldemort, mas a aparatação é diferente. E por hoje é tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo que também queiram saber naquilo que eu possa, não é? Deixem nos vossos comentários as vossas questões. Podemos fazer posteriormente um outro vídeo em que podemos falar de novas dúvidas que possam surgir. É sempre bom também a gente poder interagir um bocadinho. Não se esqueçam de se subscrever no canal, dar o vosso like. Eu sei que é chato estar sempre a dizer a mesma coisa, mas ajuda para caraças. Portanto, ajudem também aqui o canal. Nós falaremos novamente no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Nox. Deixa eu lavrar tudo. Enquanto não para de entrar e sair de casa, o cão não cala. Outra conta, entra aqui dentro.